Ricardo sempre foi um homem de temperamento forte. Aos 40 anos, era um empresário bem-sucedido que havia construído uma pequena empresa de consultoria através de muito trabalho, determinação e, ele tinha que admitir, uma boa dose de ambição implacável. Sua personalidade era intensa, quando queria algo, perseguia com uma paixão que frequentemente o consumia completamente. Quando ficava irritado, sua raiva podia ser devastadora. Quando se sentia traído ou desrespeitado, sua sede de vingança o mantinha acordado à noite planejando formas de acertar as contas. Para Ricardo, emoções eram forças que o dominavam, não escolhas que ele fazia. Quando o orgulho era ferido, ele reagia instintivamente para proteger sua imagem. Quando a ganância sussurrava sobre uma oportunidade de negócio questionável, ele frequentemente cedia, justificando suas ações com racionalizações elaboradas. Quando a luxúria tentava sua mente, ele se entregava a fantasias que sabia que eram destrutivas para seu casamento e sua integridade pessoal. Ricardo frequentava a igreja havia anos e considerava-se um cristão sincero. Ele lia a Bíblia, orava regularmente, contribuía generosamente com dízimos e ofertas, e até mesmo ensinava numa classe de escola dominical. Mas havia uma contradição profunda entre sua fé declarada e sua vida prática que o incomodava constantemente. Era como se existissem dois Ricardos, o homem espiritual que aparecia nos domingos e o homem carnal que dominava o resto da semana. Essa divisão interna se tornou mais evidente durante uma crise de negócios que testou cada fibra de seu caráter. Um sócio em quem ele confiava havia o traído, roubando clientes importantes e informações confidenciais para começar uma empresa concorrente. A raiva que Ricardo sentiu foi como um incêndio que consumia tudo em seu caminho. Ele passou semanas planejando uma retaliação elaborada que destruiria tanto a empresa quanto a reputação de seu ex-sócio. Durante esse período, Ricardo se tornou uma pessoa que sua própria família mal conseguia reconhecer. Suas explosões de raiva se tornaram mais frequentes e intensas. Ele estava constantemente irritado, obcecado com pensamentos de vingança, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa que não fosse sua sede de justiça própria. Era como se sua natureza carnal tivesse tomado controle completo de sua vida, deixando pouco espaço para qualquer impulso espiritualismo. Foi sua esposa, Marina, quem finalmente o confrontou numa noite quando ele estava particularmente consumido pela raiva. Ricardo, ela disse com lágrimas nos olhos, eu não reconheço mais o homem com quem me casei. Você está se transformando numa pessoa amarga e vingativa. O que aconteceu com o homem que me ensinava sobre perdão na escola dominical? Suas palavras foram como um tapa na cara que o despertou de seu transe de ódio. Ricardo se olhou no espelho naquela noite e viu algo que o assustou, seus próprios olhos refletiam a mesma frieza calculista que ele desprezava em pessoas que considerava moralmente falidas. Era como se sua obsessão com vingança tivesse começado a transformá-lo na própria coisa que ele estava lutando contra. Naquela madrugada, incapaz de dormir, Ricardo foi para seu escritório em casa e abriu a Bíblia numa passagem que havia ensinado muitas vezes, mas nunca realmente experimentado, Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pela primeira vez, essas palavras não eram apenas conceitos teológicos para serem explicados, mas uma realidade pessoal que ele precisava urgentemente compreender. Paulo escrevia sobre uma batalha que Ricardo finalmente reconheceu estar travando em sua própria alma, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Era exatamente isso que ele estava experimentando, uma guerra civil interna entre impulsos espirituais e carnais, onde frequentemente os impulsos carnais saíam vitoriosos. Ricardo começou a entender que morrer para a carne não era uma metáfora poética, mas uma necessidade prática para qualquer um que quisesse viver uma vida genuinamente cristã. A carne não se referia apenas ao corpo físico, mas a toda a natureza humana caída, os impulsos egoístas, as reações automáticas de orgulho, raiva e ganância, a tendência de buscar satisfação e significado em coisas temporais em vez de eternas. Pela primeira vez em sua vida cristã, Ricardo fez algo radical, ele escolheu conscientemente morrer para seus impulsos de vingança. Não foi uma decisão emocional ou uma resolução de ano novo que dependia de sua força de vontade.
Foi uma entrega deliberada de sua natureza carnal nas mãos de Cristo, um reconhecimento de que ele era impotente para controlar esses impulsos através de seus próprios esforços. Senhor, ele orou numa das orações mais honestas de sua vida: eu tentei ser um bom cristão através da minha própria força, mas agora vejo que minha natureza carnal é mais forte que minha disciplina. Eu não consigo simplesmente tentar mais ou ter mais força de vontade. Eu preciso que tu literalmente crucifiques estes impulsos em mim, porque eu não posso fazer isso sozinho. O que aconteceu a seguir não foi uma transformação instantânea e dramática, mas o início de um processo que Ricardo mais tarde descreveria como aprender a viver pela ressurreição diária. Cada manhã, ele fazia uma escolha consciente de morrer para os impulsos que sabia que o levariam para longe de Cristo, e viver pelos impulsos do Espírito Santo que habitava nele. Quando sentia a familiar onda de raiva surgindo, em vez de simplesmente tentar reprimi-la ou expressá-la, Ricardo aprendeu uma terceira opção: entregá-la imediatamente a Cristo. Era como ter um sistema de alarme interno que o alertava quando sua natureza carnal estava tentando assumir o controle, dando-lhe a oportunidade de fazer uma escolha consciente sobre qual natureza ele alimentaria. O processo não foi fácil nem sempre bem-sucedido. Havia dias em que Ricardo falhava miseravelmente, permitindo que a raiva, o orgulho ou a ganância dominassem suas ações. Mas gradualmente, ele começou a notar uma diferença fundamental: quando falhava, não era mais porque estava inconscientemente entregue aos impulsos carnais, mas porque havia conscientemente escolhido ignorar a voz do Espírito. Essa consciência fez toda a diferença no mundo. Ricardo descobriu que a vida no Espírito não era sobre perfeição moral alcançada através de esforço próprio, mas sobre uma sensibilidade crescente à presença e direção do Espírito Santo, e uma disposição crescente de cooperar com sua obra transformadora em sua vida. A situação com seu ex-sócio se tornou um laboratório para testar sua nova compreensão de morrer para a carne. Em vez de planejar vingança elaborada, Ricardo começou a orar pela pessoa que o havia traído. Não eram orações piedosas e falsas, mas lutas honestas onde ele entregava repetidamente seus impulsos de retaliação nas mãos de Deus. O resultado foi surpreendente. À medida que Ricardo parava de alimentar sua raiva com pensamentos vingativos, ela gradualmente perdeu sua força sobre ele. Era como parar de adicionar lenha a um fogo: eventualmente, as chamas diminuíram e se extinguiram. Em seu lugar, surgiu algo que ele nunca havia experimentado antes: uma liberdade genuína da necessidade de acertar as contas ou provar sua validade através da destruição de outros. Essa liberdade se estendeu a outras áreas de sua vida. Ricardo descobriu que morrer para a carne em uma área criava uma sensibilidade espiritual que o ajudava a reconhecer impulsos carnais em outras áreas. Era como desenvolver um músculo espiritual que se fortalecia com o uso e se tornava mais eficaz em discernir entre a voz da carne e a voz do espírito. Sua vida de negócios foi transformada quando ele começou a aplicar esses princípios às decisões éticas que enfrentava diariamente. Em vez de perguntar o que eu posso conseguir safar? Ou como posso maximizar meu lucro? Ele começou a perguntar o que honraria a Deus nesta situação? E como o Espírito Santo está me guiando? Isso levou a algumas decisões que pareciam financeiramente desvantajosas a curto prazo, mas que resultaram em uma integridade e uma paz que Ricardo nunca havia experimentado em seus negócios. Era como descobrir que existia uma forma completamente diferente de operar no mundo dos negócios, uma forma baseada na confiança em Deus em vez de manipulação humana. Sua família foi a primeira a notar a mudança. Marina comentou que era como se ela tivesse recuperado o homem por quem havia se apaixonado, mas uma versão ainda melhor, mais gentil, mais paciente, mais presente. Seus filhos observaram que o pai não explodia mais com pequenas irritações e parecia genuinamente interessado em ouvi-los em vez de sempre estar focado em sua próxima meta de negócios. Ricardo também descobriu que viver no espírito não significava tornar-se uma pessoa sem personalidade ou paixão. Na verdade, significava o oposto: descobrir sua verdadeira personalidade e canalizar sua paixão de formas que honravam a Deus e abençoavam outros. Era como a diferença entre um rio que transborda destrutivamente e o mesmo rio canalizado para gerar energia e irrigar campos. A oração se tornou menos sobre pedir coisas a Deus e mais sobre sintonizar sua alma com a frequência do Espírito Santo.
Ricardo desenvolveu uma sensibilidade crescente àqueles momentos sutis quando sentia o espírito sussurrando direção, convicção ou encorajamento. Era como aprender a ouvir uma estação de rádio que sempre esteve transmitindo, mas que ele nunca havia sintonizado adequadamente. O estudo da Palavra de Deus assumiu uma qualidade completamente nova quando Ricardo começou a lê-la não apenas para informação, mas para transformação. Versículos que ele havia conhecido por anos de repente ganharam vida quando ele os aplicou especificamente à sua luta diária de morrer para a carne e viver no espírito. Ricardo também descobriu que esse processo de morte e ressurreição espiritual era algo que precisava ser renovado constantemente. Não era uma decisão única que resolvia todos os problemas, mas uma disciplina diária de escolher qual natureza ele alimentaria. Era como manter um jardim, requeria atenção constante, mas os frutos eram abundantes e belos. Uma das descobertas mais surpreendentes foi que morrer para a carne na verdade o tornava mais vivo, não menos. Os prazeres que ele encontrava quando vivia de acordo com o Espírito eram mais profundos e duradouros que qualquer satisfação que havia experimentado quando era dirigido pelos impulsos carnais. Era como descobrir que havia estado se contentando com água salgada quando a água doce estava disponível o tempo todo. O relacionamento de Ricardo com outros cristãos também se aprofundou quando ele parou de tentar impressioná-los com sua espiritualidade exterior e começou a compartilhar honestamente suas lutas e vitórias no processo de santificação. Descobriu que sua vulnerabilidade sobre suas fraquezas era muito mais encorajadora para outros que suas tentativas anteriores de projetar perfeição e espiritualismo. Anos depois, quando Ricardo refletia sobre aquele período transformador de sua vida, ele percebia que aprender a morrer para a carne e viver no espírito havia sido a descoberta mais libertadora de sua jornada cristã. Não porque havia se tornado perfeito, mas porque havia finalmente entendido como a transformação cristã realmente funciona. Ele havia descoberto que a santificação não é um projeto de automelhoramento onde tentamos nos tornar pessoas melhores através de esforço próprio, mas um processo de cooperação com o Espírito Santo onde nossa natureza carnal é gradualmente substituída pela natureza de Cristo. Era como a diferença entre tentar empurrar um carro íngreme acima e aprender a dirigir com o motor ligado. Ricardo também aprendeu que a liberdade verdadeira não vem de ter permissão para fazer qualquer coisa que queremos, mas de ter o poder de escolher não ser escravizados por impulsos destrutivos que uma vez nos dominaram. Era a liberdade de ser a pessoa que Deus havia criado ele para ser, em vez de ser controlado pelas demandas da carne caída. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que é possível experimentar vitória real sobre padrões pecaminosos que uma vez pareciam invencíveis. Não através de força de vontade ou disciplina religiosa, mas através da entrega diária da natureza carnal às mãos de Cristo e da escolha consciente de viver pela vida ressurreta do Espírito Santo. Esta é a promessa disponível para cada cristão hoje, que não precisamos permanecer escravizados aos impulsos carnais que nos dominaram no passado. Que há poder real disponível através do Espírito Santo para experimentar transformação genuína, não apenas comportamental, mas do coração. Que podemos literalmente morrer para os aspectos de nossa natureza que nos impedem de ser quem Deus nos criou para ser, e encontrar uma vida nova e abundante que só é possível quando vivemos de acordo com o Espírito de Cristo que habita em nós.